O que é o vulgo que estava no meio do povo de Israel? Meus amados irmãos, vamos comentar neste assunto na tarde deste dia. A epígrafe desse texto diz assim: o povo se queixa. O povo volta a se queixar. É comum o ser humano se queixar, reclamar e nunca estar satisfeito com o que tem, com o que Deus lhes dá. Sempre ele acha que devia estar melhor, devia ser melhor. O que tem não é suficiente e o que recebe não lhe agrada. Há sempre uma queixa dos seres humanos diante daquilo que recebe ou que ganha. O povo de Deus no deserto não agiu de forma diferente. Mas tem uma razão pela qual vem a queixa. A Bíblia diz que nós não devemos nos queixar uns dos outros ou se queixar das coisas. Mas há alguém que se queixa e sempre tem uma desculpa. Ah, isso foi por isso ou por aquilo. A culpa sempre é de alguém. A grande maioria das pessoas dificilmente assume as suas culpas. E quando nós vamos ver um texto deste aqui, que a Bíblia diz assim, olha, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Então tinha alguma coisa ali no meio do povo de Israel que fez com que eles desejassem voltar ao Egito. O que é o vulgo? O que é o vulgo de Números 11, verso 4? Este vulgo aqui, que primeiro, antes de entrar na mensagem e já entrando nela, nós precisamos saber o que é vulgo ou populacho. Dependendo da versão que você está lendo, está escrito o vulgo ou o populacho. Uma palavra que não é comum a gente ouvir. Não é rotineira no nosso vocabulário. Mas está na Bíblia. E está escrito. E se está escrito, há uma razão de estar ali. Então, o que é o vulgo? O vulgo ou o populacho era um grupo de pessoas estrangeiras, egípcias, que saíram do Egito junto com Israel. Aceitaram sair do Egito com Israel, pensando ou procurando, esperando ter uma vida melhor com Israel no deserto do que no Egito com Faraó. Esse povo saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, foram libertos da escravidão, passaram a pés enxutos no Mar Vermelho junto com o povo de Israel e estava no meio do povo de Israel. E por que eles aceitaram a sair do Egito com Israel? Porque eles se convenceram, acreditaram no poder de Deus por meio da obra de Deus, por meio das obras que Deus estava fazendo no Egito por meio de Moisés. Então eles, receoso, com medo, acreditando, não, então com Deus, com esse Deus de Moisés, com Moisés, nós vamos ter uma vida melhor, vamos ter uma vida fácil. E quando chega no deserto, Deus prova o seu povo para aprovar depois. Deus tira todo aquele costume, porque não é da maneira que saímos do Egito, não é da maneira que o povo saiu do Egito que vai herdar a terra prometida. Não, não é. Há um deserto a ser passado, há um caminho desértico a ser percorrido. Então, sair do Egito, entrar em Canaã, é fácil demais. É só, não, vamos sair daqui do Egito, vamos para Canaã, terra prometida, e tá tudo bem. É assim que pensa, é assim que pensavam.
É assim que nós pensamos? Será? Aceitar Jesus e chegar no céu assim, de um passo para o outro? Mas, irmãos, temos um caminho a percorrer. Esse populacho, esse vulgo que saiu do Egito, acreditando em uma vida melhor com Moisés, por meio da promessa, quando chega no deserto, Deus manda alimento para o povo. E qual é o alimento? Porque deserto não tem comida. É deserto. Mas Deus provê o necessário. Deus pode não mandar muito para estragar, para jogar fora. Todo dia tinha que ser colhido uma porção para cada dia. As coisas de Deus são ordenadas, são suficientes. Nada de extravagância. Tem pessoas que usam e abusam da bondade de Deus. Cuidado, Deus não é extravagante. Então, Deus mandava todo dia pela manhã. Tinha maná na porta da tenda de todas as pessoas. Não era preciso plantar para colher. Deus mandava. Juntamente com o orvalho que caía à noite, vinha com ele o maná. O maná precisava ser colhido antes do sol aquecer. Precisava ser colhido aquele maná. E aquele maná, ele era um produto que precisava ser processado, precisava ser trabalhado para que dali viesse o pão, o bolo, o mantimento. E a Bíblia diz no final do texto que os bolos cozidos ou assados, ele tinha gosto ou sabor de azeite fresco, ou seja, era comida caseira feita na hora. Todo dia a mesma coisa, mas nunca faltou. Talvez você reclama da comida que você come todo dia. Graças a Deus que você tem todo dia. Graças a Deus que todo dia você tem o maná. Graças a Deus que todo dia Deus tem suprido a sua necessidade, saciado a tua fome. Mas aí, aquele povo que saiu do Egito e que não era de Israel, é aquele tipo de crente que vem do mundo para a igreja e não se converte. Fica direto com o pensamento nas coisas mundanas. É o populacho, é o vulgo, é aquele povo não convertido que está intrometido, que está envolvido conosco, que está no meio do povo de Deus. Então esse povo que não se converte fica pensando, desejando as coisas do Egito. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. O vulgo, o populacho, o povo que não era de Israel, o povo que não era de Deus, veio a ter grandes desejos. Então o desejo que esse povo tinha era de voltar ao Egito, comer a carne na panela de Faraó, comer os pepinos, os repolhos, as coisas perecíveis do Egito. Logo, quando o desejo desses egípcios, o desejo desses não convertidos passa a ser pelas coisas mundanas, as coisas de Deus passam a ser para eles desprezível. Para eles, o culto não tem mais valor. Para eles, o hino da harpa já não é mais suficiente. Para ele, o culto já não tem mais a mesma liturgia, já não tem mais a mesma graça. Para ele, a leitura da Bíblia já não tem mais sentido. Para essas pessoas, a doutrina já não é suficiente, ou seja, não serve, porque confronta. Porque o desejo dessas pessoas está no Egito. O desejo dessas pessoas estão nas panelas de carne do Egito, nas iguarias do mundo, no que o mundo oferece. Olha o que eles desejavam comer. Eles desejavam comer. Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Lembramos-nos dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Irmãos, só coisas perecíveis, só coisas que apodrecem, só coisas que estragam, só coisas que contaminam. Coisas perecíveis são coisas que contaminam. Para eles,
o maná descido do céu já não prestava mais. Ainda que era todo dia a mesma coisa, mas comida caseira, feita, mandada por Deus, o maná divino, o alimento de Deus, muita gente não quer, porque prefere as coisas corrompíveis do mundo, preferem as coisas perecíveis do Egito. Muitas pessoas estão no deserto, caminhando para Canaã, mas estão olhando para trás, estão querendo voltar ao Egito, está com saudade das coisas perecíveis do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que me ouve na tarde deste dia e que está me ouvindo, me assistindo aqui na página do Facebook. O maná de Deus, o alimento de Deus, ainda é suficiente para nós. Se não é para você, cuidado. As panelas do Egito estão cheias, mas a escravidão te aguarda. Se não está bom no deserto caminhando para Canaã, pois então volte para o Egito. Vê se você consegue passar o Mar Vermelho, que Deus já abriu para você sair de lá. Vê se você consegue passar ele de volta. Não olhe para trás, segue em frente, vamos junto para Canaã celestial, deixa de desejar as coisas corruptíveis do mundo e vamos nos alimentar com o maná celeste, com a palavra de Deus, com a doutrina da palavra, com o ensinamento bíblico. Nós precisamos nos alimentar ainda. É o maná de Deus, é a palavra de Deus suficiente para mim, para você. O maná é a palavra de Deus e ela precisa ser buscada pela manhã, antes do dia aquecer, antes de você se estressar, antes de você brigar com o marido, antes de você bater nos filhos, antes de você xingar a esposa, antes de você falar isso ou aquilo. Busque o maná celestial, alimenta a sua alma, fortaleça-se no espírito e comece o dia cheio da graça de Deus, fortalecidos com o alimento do céu. Fortalecidos com o alimento do céu. Não seja vulgo, não seja populacho, seja Israel, seja povo de Deus. Alimente-se das coisas de Deus, fortalece-se das coisas de Deus, e o nosso bom Deus te dá graça, e você vai perceber que o melhor de Deus vem de Deus e não está no Egito. Não sinta falta, não sinta desejo, não faça com que outras pessoas, por meio de você, queira voltar ao Egito também. O povo que não era convertido, o povo que não era de Deus, estava no meio do povo de Deus, com um pensamento corrompido e fazendo com que as pessoas de Deus se corrompessem também. Eles desejavam alimentar-se das coisas do Egito, de maneira que os filhos de Israel também começaram a chorar e dizer: quem nos dará carne a comer? Olha, irmão, a sua murmuração, a nossa murmuração, nos leva à punição divina. Deus pode nos castigar pela nossa murmuração. Seja satisfeito com o que Deus está te dando. Seja suficiente a palavra de Deus para você. Deus puniu aquele povo, mandou descer no arraial do povo carne, codorna. Todo dia, a Bíblia diz que aquele povo estava com Deus deu para eles tanta fome que eles comeram tanto codorna que vomitaram pelo nariz. Isso não foi agradável, isso não foi beleza, isso não foi bom, foi punição de Deus. Olha, amado, querido, seja satisfeito com o que Deus está te dando. Alimente-se do maná celestial. Não queira coisa corruptível, não queira coisa perecível, não queira coisa contaminada do Egito. Você é de Deus e deve se alimentar da palavra de Deus. Deus abençoe você na tarde deste dia, em nome de Jesus.